Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula, né, nessa semana. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que fala sobre a dinâmica externa do nosso planeta, né? E aí, como ponto de entrada, a gente tem a sociedade e as mudanças na paisagem. Pessoal, a gente já viu, desde o início do ano, que toda mudança que a gente causa numa paisagem causa uma alteração diferente. E isso é justamente o que a gente vai ver agora, né? A gente vai partir dessa transformação que a gente pode causar no nosso relevo, certo? Então, vocês podem me acompanhar a partir da página 194, tá certo? E aí veja o que é que acontece. No tópico do livro didático de vocês, vem fazendo o quê, gente? A comparação de duas imagens. Um antes, que aconteceu em 1970 e a outra de 2011. E aí, ao analisar essas duas imagens, a gente tem a percepção do quanto mudou entre o decorrer dessas duas datas, né? Novas casas foram construídas, o relevo também teve as suas modificações. E é justamente essas transformações que vem sendo discutida ao longo do conteúdo de vocês, de início, nesse capítulo. Então, vejam, além do sistema de ocupação do espaço geográfico, a gente também traz, em consequência da atitude humana e também, né, do decorrer das décadas, a mudança nos estilos de casa, de prédio, os próprios veículos de transporte também mudam. E aí, cada vez que isso vai se aprimorando, a história, né, de uma casa mais antiga, de uma arquitetura mais antiga, vai sendo deixada para trás. E aí, existem casarões na história brasileira que estão em pé aí desde o período colonial. E aí, alguns deles viraram museus, outros passaram por reformas, né? Mas aí, o que é que eu quero dizer a vocês, né, com isso? Que, do mesmo jeito que as datas vão correndo e o cenário espacial vai mudando, né? O espaço geográfico muda, a arquitetura, os nossos costumes, nossos ritmos, a nossa comodidade, pode-se dizer assim, ela também sofre alterações, né? E aí, quando a gente fala nas casas, o que é que eu quero mostrar para vocês? Que o modelo das casas usadas antigamente, no sistema, desde o sistema do período colonial, é diferente dos dias atuais. E aí, isso é uma questão tanto de arquitetura, né, o próprio modelo da casa, como também temos também a mudança dos tipos de materiais de construção que eram utilizados e que são ainda hoje, né? A gente tem aí algumas representações de casarões antigos que o tempo não conseguiu destruir e que passaram por reformas e que hoje viraram aí ou centros históricos ou houve uma repaginada e ele virou um museu, ou ainda assim, existe casos, principalmente aqui no nosso Cariri, que as próprias famílias, né, que foram donas aí no período que foi construída essas casas, acabaram que adequando a casa ao tempo, né? Eles foram fazendo reforma e ainda hoje existem algumas casas assim, como é que eu posso dizer a vocês? Com uma aparência mais antiga, né? Justamente por causa do período que ela foi construída. E aí, claro, que o ser humano ele não muda apenas a arquitetura de uma casa, né? Ele também muda todo o seu cenário que o envolve. Então, hoje em dia a gente já tem cidades, essas ruas elas têm bairros, têm ruas, e tudo isso são transformações causadas por nós, seres humanos, na sociedade. E aí, tem também a questão, né, que a sociedade muda a paisagem. E isso aí é um fato que a gente também vem aí discutindo ao longo do tempo e que retrata o quê, gente? O ser humano ele traz mudanças para a paisagem em decorrência das suas necessidades. E aí é interessante a gente falar dessas necessidades, que nem sempre essas necessidades são realmente uma necessidade de urgência. Geralmente é mais uma questão de comodismo de nós seres humanos, né? Então, tipo, a gente faz melhorias nas nossas vidas, né? A gente tira até inclusive por dentro da nossa própria casa,
que às vezes a gente precisa fazer uma reforma para aumentar um quarto ou para melhorar a iluminação. Esse tipo de reforma que a gente faz causa também uma alteração no cenário, né? E aí isso começa desde dentro da nossa própria casa, como também aí mundo afora. E aí quando eu digo mundo afora, eu trago para vocês o exemplo da nossa própria cidade, que passa por modificações também em outros setores, como a questão da infraestrutura, né, que é a pavimentação de ruas, iluminação de algumas ruas, né? Então, todos esses detalhes que o ser humano causa, né, em mudança, tanto em pequeno porte, como a reforma da nossa casa, ou de grande estrutura, como dentro de uma cidade, ou uma interligação de duas cidades ou de estado, por exemplo, uma estrada, uma rodovia, tudo isso traz também sua modificação dentro do cenário, né? Traz sua modificação na parte externa do nosso relevo. E aí, claro que vale ser dito que essa mudança desses cenários acontece em ritmos diferentes, né? E aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim em ritmos diferentes? Vejam só, é, é diferente a situação do processo de construção de uma casa. A gente, para construir uma casa, dependendo do seu tamanho, a gente pode levar 1, 2 meses para construir ela. Só construir. E para deixar ela pronta, vamos botar 4 meses, né? Para você ir morar dentro. E isso, claro, se todos os dias você tiver com o pedreiro trabalhando lá dentro. Então, vejam, isso é um longo prazo. Já se acontecer, por exemplo, uma ponte cair e desabar assim do nada, isso é uma mudança rápida. Então, existem alguns períodos, né, algumas modificações que elas podem ser feitas a curto prazo, né, que é uma coisa repetida, ou a longo prazo, como a construção de uma casa, a construção de uma rodovia, um plantio, a colheita de um plantio. Então, isso é muito subjetivo em questão de tempo, porque esse tempo ser mais curto ou mais demorado depende muito do que está acontecendo, do que aconteceu, tá certo? E aí, nesse pequeno resumo que a gente fala aí das mudanças que a própria sociedade pode impor, a gente finaliza aqui, né? Claro que na videoconferência a gente vai dar mais uma enfatizada sobre esse conteúdo. Para a atividade dessa semana, a gente tem a da página 102 e da página 103, tá certo? Qualquer dúvida que surgir, me procure. Importante, leiam as páginas para durante a videoconferência a gente também ir tirando as dúvidas que forem surgindo, tá certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima.